Eu hoje quero falar sobre um tema que é bastante falado e comentado. As crianças podem sair para a escola dominical. Mas quero e creio e espero que consiga trazer uma nova iluminação sobre este assunto e que isto fale a vossa vida de alguma forma. Eu quero falar acerca do chamado divino. E todos nós, como crentes, quando nós chegamos à igreja, quando nós aceitamos Jesus, e nós ouvimos muito pregar sobre isto e ensinar sobre isto, e eu creio que como crentes todos nós temos a noção que há uma chamada divina sobre a nossa vida, não é? Todos nós estamos habituados a passagens como em Jeremias, não é? Que antes que ele nos formasse no ventre, eu te escolhi. Esta é a chamada de Jeremias, Deus a falar com ele. Antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te tinha escolhido, ok? Antes de nasceres, eu te separei e te designei como profeta para as nações. Também temos em Gálatas capítulo 1, no versículo 15, temos Paulo a falar acerca também dessa chamada de Deus sobre a sua vida. E há esta noção também quando ele diz que desde o ventre da mãe dele, Deus o separou e o chamou pela sua graça. Então eu creio que todos nós como crentes temos esta noção de que somos escolhidos por Deus. Há uma chamada de Deus sobre a nossa vida e eu acho que aquilo que nós temos que meditar e pensar acerca da chamada de Deus é como é que nós lidamos com essa chamada, não é? Como é que nós abordamos a chamada que Deus tem sobre a nossa vida? Não tanta dúvida se existe ou não, porque eu creio que cada um de nós já tem conhecimento que ela existe. Mas como é que nós lidamos com ela? Qual é a nossa abordagem na vida sobre aquilo que Deus colocou sobre nós? É engraçado porque a chamada de Deus não é algo que eu decidi, é algo que Deus decidiu sobre mim. Então, não depende de mim, depende de Deus fazer cumprir a chamada que Ele colocou sobre a minha vida, ok? Porque é algo que vem dEle. É engraçado que no mundo, quando nós estudamos, temos sucesso, alcançamos algum mérito, não é? Os jovens vão para a universidade, tiram o seu curso, tiram a sua formação, e é engraçado que, não é, surge sempre aquele título à frente do nome da pessoa, não é? O doutor, não é? Senhor advogado, né? Senhora professora. E depois vem o nome da pessoa. E eu acho tanta piada porque a abordagem de Deus é tão diferente sobre a nossa vida. Eu acho muito linda a forma como Paulo sempre se apresenta à igreja. E Paulo apresenta-se como pessoa primeiro. E ele diz, eu, Paulo, muitas vezes diz, servo de Jesus Cristo. E depois acrescenta, apóstolo de Cristo. É tão diferente. O conceito divino do conceito humano é tão diferente. E Paulo tinha esta consciência e esta noção que ele era aquilo que era, porque havia um chamado de Deus sobre a sua vida. Não pela sua competência, não pela sua inteligência, que sabemos que ele era um homem com muito conhecimento, com muito mérito, mesmo entre o seu meio, mas ele sempre se apresenta com esta consciência de que ele é um servo de Deus. E por ser um servo de Deus, há uma chamada sobre a sua vida, em função de Jesus, a qual ele não pode escapar. Então é uma perspectiva diferente, não é? E esta é a perspectiva que deve estar sobre a nossa vida quando nós pensamos na chamada de Deus. E quando falamos na chamada de Deus, eu quero primeiro mencionar o primeiro aspecto da chamada de Deus sobre a nossa vida é nós aceitarmos. Porque por nós podemos ter o conhecimento que existe esta chamada sobre a nossa vida, e existe, ok? Nós podemos ter este conhecimento, mas muitas vezes nós não aceitamos com plenitude aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E se nós lermos 1 de Pedro, vamos abrir em 1 de Pedro,
Uma passagem que todos conhecemos. Se vocês ainda têm dúvidas, que eles dizem, mas essas passagens que tu estás a referir, eles foram chamados para um ministério específico. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 9. Nós vamos ler os dois versículos. E há um aspecto na chamada divina e no sacerdócio de cada crente que é importante nós distinguirmos. No 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E depois lemos no versículo 9: mas vós sois, a falar da igreja, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a Bíblia refere-se a nós, sem excluir ninguém, como uns sacerdotes santos diante de Deus. E o sacerdócio, tal como no Velho Testamento, tem duas vertentes. No Velho Testamento, os sacerdotes eles eram separados para constantemente estar em adoração e em ministração diante de Deus. E eles eram separados para o serviço a Deus. Nós, no Novo Testamento, temos exatamente as duas funções. Quando nós aceitamos o chamado de Deus sobre a nossa vida, é importante aceitar esta plenitude também. Porque muitas vezes é fácil nós aceitarmos esta parte do versículo 5, em que nós estamos chamados para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então é bom virmos à igreja, é bom rendermos no tempo de louvor e adoração, é bom estarmos a ministrar na presença de Deus, é bom termos esta intimidade, esta proximidade, é bom na nossa casa, no nosso lar, não é? Quando nós temos esta intimidade com Deus, esta proximidade. Mas o sacerdócio não termina aí. Esse é só um aspecto do sacerdócio. E para nós aceitarmos a chamada de Deus, é importante nós aceitarmos a plenitude. Não temos, mas é importante. É importante tu acreditares e saberes e teres a convicção que tu foste chamado para servir, como diz o versículo 9. Ai! Aceitar a chamada de Deus é teres a convicção plena que tu não somente és chamado para adorar, mas tu és chamado para servir. Então é importante que tu colocares diante de Deus o teu coração, colocares esta predisposição diante de Deus e dizer: eu estou aqui para servir. Eu sou a Esther, serva de Jesus Cristo, chamada com um propósito específico sobre a minha vida. Não é? E o meu coração está disposto a cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida. E eu acho que às vezes nós complicamos muito esta palavra de chamado, de ministério, Eu não sei se é por já estar nos 50 anos, já ter talvez mais de 30 anos de cristianismo, eu acho que as coisas começam a descomplicar. E eu ultimamente falo muito disto, mas eu realmente estou a viver isso, que viver com Deus nada é complicado. Às vezes nós complicamos mais do que... Eu lembro-me quando eu era nova, eu tinha sempre aquela ansiedade, falavam muito nos 5 ministérios, e eu tinha a ansiedade de saber: Deus, para que é que tu me chamaste? Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor, e havia aquele desejo imenso de querer saber qual era o título que Deus ia colocar sobre a minha vida. Servo de Jesus Cristo é o teu primeiro título. E um servo não escolhe o serviço. Um servo serve. Eu não estou a negligenciar não quero que vocês tenham uma ideia errada, a negligenciar estes dons, porque eles são dados por Deus e são preciosos. Ok? Eu estou a querer
que nós nos coloquemos e nos posicionemos diante dos dons que Deus dá de forma certa e correta. Porque o importante não é o título que te é atribuído. O importante é se o teu coração está disposto a cumprir aquilo que Deus quer colocar sobre a tua vida. Não é? E a maioria de nós vamos viver a nossa vida de cristianismo sem termos títulos. Então, se nós estivermos à espera de um título para cumprir aquilo que Deus tem para nós vamos ficar parados. Não vamos aceitar tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu acho que nós já somos crescidos o suficiente e temos maturidade o suficiente para entender isto e viver em função disto. Não é? Porque estes ministérios não se baseiam no título, baseiam-se na função. Sinceramente, quando eu olho para isto, eu creio que na igreja nós não temos estes títulos atribuídos. Nós não temos ninguém designado como profeta, ninguém designado como evangelista, ninguém designado como professor, ensinador. Mas na igreja, aqui nesta igreja, eu conheço profetas, eu conheço ensinadores, eu conheço evangelistas. Vocês entendem o que eu quero dizer? É a vocação que Deus colocou sobre a vossa vida e não aquilo que o homem designa sobre vós. Agora, a questão é, eu aceito isso? Eu estou disposto a aceitar não ser apenas aquele que ministra na presença de Deus, mas ser o servo? Ser aquele que quer realmente fazer algo? Estou eu disposta a ser a Vera, serva de Jesus Cristo, para todo o serviço? Porque é Ele que coloca, é Ele que chama. Então a importância, quando nós falamos do chamado de Deus, primeiro ponto, tu tens que aceitar esse chamado. Na sua plenitude, não em parte. Aceita tudo, confia em Deus. Confia naquilo que Ele faz sobre a tua vida, porque tudo o que Ele faz é bom e melhor. Tudo aquilo que nós decidimos por nós mesmos é limitado. Tudo aquilo que Deus faz e que tu permites que Ele faça em ti e através de ti é o bom e é o melhor. Tens fé para acreditar nisto? Porque viver o chamado de Deus requer fé. Ok? Segundo aspecto, depois de aceitarmos a chamada de Deus, é assumirmos um compromisso. Porque num dia de emoções, num dia em que nós sentimos Deus mover de uma forma muito especial, todos nós somos capazes de dobrar o joelho e dizer, sim, Senhor. E todos nós já tivemos essas experiências espirituais com Deus. Sim, Senhor, é isto que eu quero. Mas depois é importante ter a força para assumir o compromisso que nós estamos a afirmar com o nosso lábio. É por isso é que a Bíblia, às vezes, quando fala acerca de termos Deus na nossa vida, diz que não é somente importante nós confessarmos, mas crermos no nosso coração. Porque não são apenas palavras. É uma crença que existe cá dentro e que firma a nossa vida nesse propósito. Então nós temos que ter um compromisso. Lucas capítulo 9, esta passagem também é bastante conhecida. Hoje vou usar passagens que todos vocês conhecem de uma forma muito ampla. Mas Lucas capítulo 9, o versículo 23, Jesus diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta passagem é mencionada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, creio eu. Pelo menos em 3 evangelhos ela é mencionada. Mateus é de certeza, o outro não sei se é em João ou se é em Marcos. Mas o que eu acho interessante aqui
no versículo em Lucas, que não está nas outras passagens, é que diz assim: negue-se a si mesmo e tome a cada dia. A cada dia. Este cada dia não é mencionado nas outras passagens. E para mim isto é extremamente importante. Porque decidir estar com Deus, viver com Deus, é uma decisão diária. Todos os dias quando eu me levanto, eu tenho que tomar uma decisão de que eu sou cristão. Que eu sou diferente. Que eu sou luz. Que eu sou sal. Que eu sou um adorador. Que eu tenho um propósito para a minha vida. Que naquele dia, Deus tem algo a fazer através de mim. Então isto é uma decisão diária. E esta é a nossa batalha. Não é uma coisa que nós decidimos, por isso é que a Bíblia fala acerca de nós guardarmos a nossa salvação. Guardarmos a nossa fé. Porque é algo que nós temos que viver diariamente. São decisões que nós temos que tomar diariamente. Quando somos confrontados com circunstâncias, quando somos confrontados com problemas, quando somos confrontados por outras pessoas, quando somos confrontados por coisas que nos aquietam, naquele dia eu tenho que decidir o que é que eu sou. Por isso, quando eu tomo a minha cruz, eu tenho que a tomar diariamente. E para nós, crentes, né, no mundo, tomar a cruz é nós resignarmos com as coisas. Estou doente. Pronto, olha, é aquilo que Deus quer para a minha vida, é o meu desígnio. Né? Para nós, crentes do Novo Testamento, que aceitaram Jesus, a cruz é algo de bênção. É um símbolo de redenção, é um símbolo de salvação. Mas, na realidade, para Jesus, naquela época, no contexto em que Jesus vivia, a cruz era um símbolo de maldição. Era um símbolo de dor, era um símbolo de sofrimento. Então, quando este versículo fala acerca de tomarmos a nossa cruz, ele está a falar acerca de renúncia. Ele está a falar acerca de largarmos o nosso eu. E compromisso com Deus é isto. Compromisso com Deus, quando eu assumo a minha vivência com Deus, é eu dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é tão importante este dia a dia, porque é a decisão que tu tens que tomar todos os dias. Hoje eu acordei, levantei-me. Vivo eu ou vive Cristo através de mim? Este compromisso que nos leva a aceitar a chamada de Deus sobre a nossa vida e a pensar que eu vou assumir a minha cruz. Não vou ser mais eu, mas Cristo através de mim. Então isto é uma renúncia e a renúncia nunca é fácil. Então aquilo que tu tens que pensar é: estou disposto a renunciar por amor a Cristo. Estou disposto a renunciar por amor a Deus. Compromisso. A terceira coisa, extremamente importante, porque quando tu não assumes este compromisso, facilmente tu cais neste terceiro ponto que eu vou mencionar, é não nos desviarmos. Recebeste uma chamada? Recebeste. Qual é o meu papel diante dessa chamada? Vou aceitar? Vou ser comprometido com ela? E não me vou desviar daquilo que Deus colocou sobre a minha vida? Estas são as perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos diariamente. Diariamente, ok? E então, 2 Timóteo, vamos a 2 Timóteo. Esta é uma das passagens mais preferidas do meu marido. Hoje vou falar dela. 2 Timóteo 4, 7 a 8. O apóstolo Paulo, nesta fase da sua vida, estava preso em Roma e sabia que estava prestes a morrer. E ele faz uma análise ao seu passado, ao seu presente e olha para o seu futuro e ele diz isto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele olha para o passado, sabe que aquilo que Deus tinha colocado sobre a sua vida ele tinha cumprido.
Olha para o presente e ele diz: eu guardei a minha fé. E olha para o futuro e diz assim: desde agora a coroa da justiça que me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E ele olha para o futuro e sabe que aquilo que ele viveu não foi em vão. A coroa da justiça estava a aguardá-lo. Então este homem, prestes a morrer, a entregar a sua vida por amor a Deus. E nós não vivemos tempos como esses, irmãos. Nós não vivemos tempos em que nós estamos prestes a dar a nossa vida por Jesus. Nós não vivemos tempos em que estamos prestes a morrer por Jesus. Outras pessoas vivem, mas não nós. Não nós. Nós somos muito egoístas. Gostamos muito do nosso conforto. Gostamos muito das coisas que nos rodeiam. Gostamos muito de construir a nossa vida por nós mesmos. Então, nem sempre é fácil para nós, porque nós vivemos numa sociedade que nos impele a isso. Que nos impele a construir coisas baseadas no mundo e não no reino. Mas este homem olha para a vida dele e diz: olha, aquilo que me foi proposto por Deus eu cumpri, combati o bom combate. E neste momento eu sei que eu guardei a minha fé. Não me desviei do meu caminho. E olha para a frente e diz: e eu sei que tenho algo melhor, não somente eu, mas todos aqueles que seguirem o meu exemplo. Ok? Então Paulo diz que devemos guardar a nossa fé para não nos desviarmos. Então, algumas coisas importantes, e há várias, sobre guardar a fé, porque nós dizemos guardar a fé. O que é isso, guardar a fé? Não é? E há duas advertências e nós podemos encontrar várias coisas para justificar o que é guardar a fé, mas para mim há duas coisas extremamente importantes que a Bíblia menciona inúmeras vezes. Uma delas é guardar a sã doutrina. O que é isto de guardar a sã doutrina? A importância de nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Aquilo que aprendemos acerca de Deus. A importância de nós sabermos guardar a palavra na nossa vida, para não nos desviarmos do caminho de Deus. E quando nós falamos disto, da sã doutrina, nós temos que pensar que a mensagem bíblica tem um foco principal. E esse foco é Jesus. Esse foco é Cristo. E sempre que nós desviamos desse foco, sempre que nós nos desviamos de falar de Jesus, sempre que nós nos desviamos de colocar os nossos olhos em Jesus, sempre que a nossa mensagem se torna tudo menos Cristo, nós estamos-nos a desviar dessa sã doutrina. Queres guardar a fé? Mantém-te próximo de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim. Não existe cristianismo sem Jesus. Não existe fé cristã sem Jesus. Então, quando nós rodeamos tudo, mas não nos focamos nele, a nossa doutrina não está a ser sã. E a nossa fé vai vacilar. Porque os nossos olhos têm que estar colocados em Jesus. Nós queremos ter a certeza da nossa salvação, nós temos que estar com Jesus. Nós queremos ter a bênção de uma cura, nós encontramos isso em Jesus. Nós queremos a bênção de uma libertação, nós encontramos isso em Jesus. Nós queremos a bênção de um avivamento. Não vem sem a pessoas de Jesus. Que bênção é que tu queres na tua vida? O que é que tu estás a precisar na tua vida? Que solução é que tu estás a precisar na tua vida? Essa solução é Jesus. Ok? Guardar a sã doutrina. Mensagem é Cristo. Aquilo que nós acreditamos afeta aquilo que nós fazemos.
Queres ser um crente saudável? Viver uma vida saudável, fazer coisas saudáveis. Tu tens que saber naquilo que acreditas, aquilo que Deus diz que é. Não aquilo que o mundo ensina, porque eu vou-vos dizer uma coisa, cada vez mais as verdades do mundo estão desviadas das verdades de Deus. E nós não podemos olhar para a palavra de Deus e escolher aquilo que acreditamos e largar aquilo que não acreditamos. Esta semana vi uma publicação de alguém que colocava uma citação de um escritor, e o escritor dizia algo como que é mais que não nos devemos focar tanto naquilo que não compreendemos na Bíblia, enquanto não praticamos aquilo que compreendemos. Perceberam? Nós preocupamos-nos muito com aquilo que não entendemos, mas aquilo que entendemos, nós não praticamos. Aquilo que Deus diz que é, é. Aquilo que Deus diz que é certo, é certo. Aquilo que Deus diz que é errado, é errado. E se tu não acreditas naquilo que Deus diz que é, isso vai afetar a forma como tu vives. Ok? Então, quando guardamos a nossa fé, guardamos a nossa doutrina, nós vamos ter a capacidade de distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Olha para Deus. O que é que Deus diz que é certo e o que é que Deus diz que é errado? É complicado? Epá, cada vez se torna mais fácil o cristianismo. O que é, o que não é, não é. O que é difícil é a renúncia. Não é o cristianismo que é complicado, somos nós. Porque o cristianismo é bastante claro. Ok? Não há espaço para dúvidas. Então, para não nos desviarmos, é importante guardarmos a nossa fé. Para não nos desviarmos, é importante guardarmos o nosso coração. Provérbios 4:23 fala sobre isto. De todas as coisas que tu deves guardar, ok? Guarda com diligência o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E hoje, ao falar de guardar o nosso coração, eu quero falar de um assunto específico. Porque muitas vezes nós facilmente acreditamos em Deus e sabemos que Ele pode operar um milagre a qualquer momento, sabemos que temos uma enfermidade e que Deus pode intervir e curar essa enfermidade. Facilmente nós acreditamos em Deus para a nossa edificação espiritual, o nosso relacionamento com Ele. Mas há uma coisa que afeta mais do que tudo o nosso coração, e são as nossas emoções. E eu creio que muitas vezes nós, como crentes, conseguimos entregar muita coisa a Deus. Mas a nossa vida emocional, Deus também tem o poder para curar, para sarar, para tratar. E como crentes, ao longo de anos, nós vamos acumulando coisas no nosso coração. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se aguça. E porque nós não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas que procuramos a perfeição. Ao trabalharmos juntos, ao estarmos juntos, ao estarmos em relacionamentos, em amizades, ao estarmos em família, ao estarmos ao serviço na igreja uns com os outros, há coisas que começam a marcar o nosso coração, começam a ferir.
E nós guardamos aquilo sem ser tratado, sem ser sarado, sem ser cuidado. Acho que foi o Ricardo que uma vez ministrou acerca da cicatriz, não foi? Tu deste o exemplo da cicatriz. A importância das feridas não ficarem abertas. A importância de tu guardares o teu coração ao ponto de saber que Deus trata as minhas mágoas. Deus sara o meu coração. Porque quando o nosso coração não é tratado, irmãos, o nosso crescimento é defeituoso. Há um tempo atrás eu ensinava isto e eu dizia, não é? A importância de nós deixarmos que o Espírito Santo revele a nossa vida. O que é que ainda está a enlaçar a nossa alma? O que é que ainda está a apoquentar a nossa alma? Que quando nós ouvimos uma palavra, quando nós vemos um comportamento, quando nós, né, vemos uma circunstância, aquilo leva-nos a reagir de acordo com a ferida que está no nosso coração. De acordo com a mágoa que ainda não foi sarada na nossa vida. Quando nós não guardamos o nosso coração e deixamos que Deus trate todas as áreas da nossa vida, em família, nós precisamos de ser sarados. Como igreja, nós precisamos de ser sarados. Há amizades que precisam de ser saradas. Há relacionamentos que precisam de ser curados. Há memórias que precisam de ser apagadas, como Deus diz, quando perdoa os nossos pecados, aquilo é lançado no fundo do mar e Deus não se lembra mais deles. Irmãos, é importante nós sermos curados na nossa alma. Porque quando tu não és curado na tua alma, a tua fé enfraquece. E tu não vives em pleno aquilo que Deus tem para ti. Porque aquilo vai ser sempre algo que vai ressurgir. Uma arma poderosa que o diabo vai usar contra a tua vida. Para nos momentos de fragilidade, ele dizer que tu não mereces. Para nos momentos de fragilidade, ele dizer que realmente Deus não tem isso para ti. Para nos momentos de fragilidade, tu questionares a tua chamada. Tu questionares o teu serviço. Tu questionares a obra da tua mão. Então nós precisamos deixar Deus entrar em todas as áreas da nossa vida. Precisamos que Ele cure a nossa alma. Não somente o nosso corpo. Não somente a edificação do nosso espírito. Mas Deus vê-te como um todo. E o alcance dele sobre a nossa vida é completo. E se nós ainda não estamos a experimentar isso, é porque nós ainda não tivemos a ousadia de entregar isso diante de Deus. E dizer, Deus, eu preciso de ser curada. Eu preciso que esta memória, eu preciso que esta dor, eu preciso que esta mágoa, eu preciso que esta lembrança deixe de ferir. Às vezes são coisas que vêm do nosso passado. Mesmo antes de sermos crentes. E outras vezes são coisas que nós permitimos que o diabo usasse contra nós, mesmo depois de aceitarmos Jesus na nossa vida.
A Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós vivemos debaixo de condenação, porque não permitimos que Deus lide com coisas na nossa vida. E é importante que Deus trate, é importante que Deus cure, porque quando tu és chamado para levar cura. Tu és chamado para libertar aqueles que estão cativos. E as pessoas estão muito cativas na sua alma. Então nós precisamos de ser sarados para sarar outros. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Irmãos, vamos deixar que Jesus faça uma obra completa em nós. Vamos permitir que o Espírito Santo ministre a nossa vida. Vamos ficar de pé. Um discípulo. Quantos de vocês se consideram discípulos de Jesus? Um discípulo é um seguidor. Ok? Um discípulo é aquele que faz o que o mestre faz. Nós aprendemos para fazer. Eu acho que é importante nós tomarmos a decisão de não sermos discípulos só de boca. Acho que é importante nós tomarmos a decisão de dizer sim, Deus. Eu hoje não aceito somente a chamada que tu tens sobre a minha vida, mas eu assumo um compromisso com isso. E eu não me vou desviar desse compromisso. Eu não vou desviar desse propósito. Quando eu ministrava uns dias atrás sobre a cura da alma, eu dizia que íamos orar para que o Espírito Santo revelasse o que é que ainda nos prende. É um pecado? É uma ferida? É o nosso egoísmo? É o nosso desejo a nossa falta de fé em confiar. E fé é isso. É confiar. Eu não sei que tipo de filmes é que vocês gostam. Eu pessoalmente gosto muito de filmes de ação. E eu acho sempre graça naqueles filmes de ação em que eles correm e atiram-se para um sítio que não sabem se tem uma piscina em baixo, se tem um caminhão com sacos de lixo. Há sempre lá qualquer coisa, né? Mas eles atiram-se sem saber onde vão cair. E fé é isso. É nós atirarmos para os braços de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. Então, se tu tens fugido a chamada de Deus sobre a tua vida, se tem sido difícil aceitar, hoje é o dia de colocares o teu coração diante dele. Se no percurso da tua vida cristã, tu um dia disseste sim. Esta semana nós ministrávamos a alguém que nos dizia que já tinha dito sim a Jesus com o coração bem aberto, mas que agora estava a ser difícil.
Eu acho que tu precisas de restauração divina na tua vida. E tu precisas de chegar a Deus com fé e atirar-te nos braços dele. E dizer: Deus, eu sei que aquilo que tu tens para mim é o bom e é o melhor. E eu aceito isso sobre a minha vida.